Aqui, pessoal, o que nós combinamos que é ganhar no trabalho? Tudo menos energia, eu acho. Não sei. Rodana. Combinei, falei com vocês, vai cair. Você sabe se entendeu? Rodana, garantido. Atrito. Rodana. Mola. Meu, tô satisfeito. Tô satisfeito pra caramba. Poderíamos colocar uma rodana e uma polia para ligar nossa dela à tarde e nossa dela amanhã. Então, ó, fica ligado. Primeiro que assim, ó, não tem um trabalho em dupla com consulta, uma coisa idiota dessa, o aluno não tem que reclamar, tem que agradecer do senhor fazer isso. Porra, eu às vezes reviso, faço as coisas antes de ti. Às vezes a galera vem com um papinho, a gente vai estudar depois, estamos muito... O que estudar depois, cara? O cara que estuda, o cara que é vadio, acabou. E pra mudar precisa de alguma coisa muito acachapante na vida do cara. Não é do noite pro dia que o vadio vai virar um guerreiro. Não. O guerreiro ele se faz ao longo da vida. Ao longo da batalha, não é acordou guerreiro. Vadio, a ideia é que a inércia do vadio continue se estendendo durante muito tempo. Eu fui vadio, já te falei, né? Eu fui vadio. Eu pensava assim, tomara que exploda o colégio, tomara que alguém morra. Tomara que a professora morra, porque aí não vai ter aula. Eu desejava do fundo do coração que a pessoa falecesse para não ter aula. E eu estou te falando um cara que é apaixonado pela educação. Eu estou te mostrando que tu tem salvação, né? Alguns de vocês estão do lado da luz já. A galera que ainda está no limbo entre a vadiagem, né, e aprender a ser gente, tem cura. Eu fui muito vadio. Eu desejava a morte das pessoas para não ter aula. Hoje eu sou apaixonado pela educação. Tu vai te curar, fica tranquilo. O que não pode é ser bunda mole. Ai, professor, dia, trabalho em dupla com consulta, eu quero ajudar, o cara pede para adiar. Isso me magoou. Mas tudo bem, passou. Ó, eu vou fazer uma, depois do recreio tu faz outra igual. Como já foi feito, já foi corrigido, já teve a chance de fazer exercício e vir no apoio. Não tem que reclamar. Se der problema, né, tu tem que assumir o teu problema, né? Problema causado por ti próprio. Olha que questãozinha meiga, meu querido. Vou botar um objeto de massa 30 kg. Te digo que o seno de 30 é 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8. Digo que está sem atrito para a gente começar leve esta manhã. Sem atrito. E que perguntas eu poderia fazer então, já que a aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado? Não tem muita pergunta para fazer. Como? Determine isso, determine, é o nome da brincadeira. Determine. Então eu poderia colocar o enunciado assim, ó. Para a figura abaixo. Determine depois aqui, pronto. Vai, quais são as perguntas óbvias? Qual é a normal? É uma pergunta legal. Qual é a força normal? Aceleração. O peso, mas aí eu já acho que não é tão divertido. Não sei se eu perguntaria o peso. A aceleração eu perguntaria, sem dúvida nenhuma. A aceleração, isso vale a pena. Que outra pergunta será que vale a pena aí? O diagrama de corpo livre seria legal perguntar, mas é um saco corrigir isso, né? Então eu acho que um trabalho rápido aí não seria interessante. Eu poderia perguntar o peso, PX, PY, mas acho que isso vai te ajudar demais, certo? Mas o objetivo é esse, é te ajudar, né? Então peraí. Então eu vou pedir para o cara calcular o peso, ele acordar para a vida, o PX, o PY, a normal e a aceleração. Pronto, assim as próprias perguntas obrigam o aluno a ir no caminho certo da questão. Pronto. Como é que é então? Me ajuda. Tem que desenhar a força normal. Peso é igual a M vezes G. Peso é a massa do cara. 30 vezes 10. Como é que o aluno vai reclamar de um trabalho desse, né, cara? Tu acha que teu pai vai acreditar no teu argumento, cara? Não vai. Se ele vier falar comigo, não vai. Ah, mas não vai. Eu vou mostrar pra ele que a culpa é tua, não é minha. O problema não é o calendário. Px é igual. P vezes... Ah, peraí. Deixa eu ver como é que é a história mesmo. Faz uma pontilhada, né? Pega o desenhozinho. Faz uma pontilhada paralela. Faz uma pontilhada perpendicular. Eixo X e eixo Y. Desenha o peso vertical para baixo. Decompõe o peso em Px e Py. E o ângulo está entre P e Py. Portanto, o Px é P vezes sem ângulo seno.
Simples assim. O P deu 300, o seno de 37 é 0,6, portanto, 180 newtons. Ô professor, o ângulo assim vai ficar entre P e PY. Que ângulo? O ângulo alfa aí. Esse aqui? Sim, horizontal. Se o ângulo estivesse ali, já não, né? Mas ali sim, sempre professor. será. E o ângulo que tu vai usar sempre é o que está no triângulo maior? Essa é a pergunta que ele acabou de fazer, na verdade. Se tu prestar atenção na pergunta dele, a tua pergunta já foi respondida. Eu não entendi a tua pergunta, na verdade. Tipo, o seno e o cosseno que eu vou usar sempre é o desse ângulo aí que está no triângulo. Né? Exatamente. É sempre aquele ângulo com horizontal. É por isso que eu estou te falando, né? O amigo fez a pergunta, professor, esse ângulo vai estar sempre entre P e Y? Eu confirmei que sim. Aí eu sugeri na resposta que se fosse esse ângulo beta, não, né? Aí ele não estaria entre P e PY, estaria entre P e PX. Mas se a pessoa sabe decompor, continua dando o mesmo, certo? Uma coisa que eu já te sugeri e eu volto a repetir é, prove para ti mesmo um dia, gaste 15 minutos de uma tarde da tua vida e tente te provar matematicamente por que esse ângulo alfa está ali. Eu cheguei a fazer isso com vocês rapidamente. Certo? A geometria ultra básica. Tente fazer isso uma tarde, não conseguiu, vem para o apoio. Me mostra a tua tentativa, eu vou corrigir e aí tu vai aprender para sempre, porque foi tu quem quis aprender, não fui eu que te empurrei boca abaixo. Certo? Depois, PY é igual P vezes cosseno com ângulo, quando a gente decompõe em cima do ângulo é só multiplicar por cosseno. E o cosseno foi fornecido, é 0,8. PY igual a 240. E nós sabemos que a normal é igual ao... Não. Igual ao PY. Normal é igual ao peso, é uma decoreba boba quando o corpo está na horizontal. E nós já discutimos isso em outra aula, que não é sempre assim. Quando eu boto meu filho na cacunda, normal em ninja não é igual ao meu peso. É igual ao meu peso mais do guri que está na cacunda. Quando eu estou no chão e me apoio aqui, ó, normal já não é igual ao meu peso, porque uma parte do peso está sendo sustentado pela mesa. Já não é mais toda oriunda do azulejo. Então tem que tomar cuidado com isso. PY 240, a normal é 240. E como é que acha a aceleração? É isso aí. Então, ó, a letra A deu 300 newtons, a letra B deu 180 newtons, a letra C deu 240 newtons e a letra D também deu 240 newtons, já que a normal é o PY no plano inclinado. E a aceleração física, meu amor, quem é a força resultante? É o PX, que deu 180. A massa do cara é 30. Está multiplicando, passou dividindo. Deu 6 metros por segundo ao quadrado. Se fosse uma prova, sem revisão, se tivesse um nível maior, ou não, poderia reclamar, mas ele não pode reclamar desse tipo de física, desta base, base da base da base da base. Tem que reclamar, é o contrário, o professor está esperando muito leve, eu estou vendo aí nos outros colégios que a prova de física deles é muito mais foda que a minha, seu merda. Melhora essa prova, esse tipo de reclamação que eu escutar. E eu escuto o contrário. Só falta o pai me ligar e pedir a prova, meu filho. Isso não é pai, isso é inimigo. Mostra pro teu pai, não te esquece, cara. Isso vai fazer bem para a família, vai dar uma conturbação, vai ter um atrito no colégio, mas depois o pai vai se redimir e vai virar pai de verdade, que pede mais, não menos. Quer mais pro filho, não menos. E o filho vai ser esse guerreiro que não vai mais broxar, que vai querer cada vez mais. Podem entrar, mas aí entra na manhã, né, pô? Fala. Fala, meu querido. Como o PY é a parte do peso que atua contra a superfície, o objeto tenderia a afundar no plano inclinado, né? Mas ele não está afundando, ele está deslizando, né? A justificativa para isso é que a superfície resiste a essa força PY. Portanto, normal e PY se anulam. Então, quem foi a força que sobrou, que resultou? PX. Por isso que o PX veio no lugar do FR. Por isso que o resultado do PX veio igual. Fechou? Nada pergunta, garoto. Ótima pergunta. Então, se caso o ângulo fosse lá em cima, o FR seria PY? Não. Não. Se eu te fornecesse o ângulo lá em cima, eu te recomendaria lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é e descobrir por conta própria o ângulo que tu está acostumado a trabalhar.
e aí faz a tua vida normal. Se tu entendeu bem o que eu disse, se tu não quiser fazer essa dica que eu acho mais fácil e mais segura, se tu quiser decompor com aquele ângulo, eu não me importo. O desenho não muda em nada, o nome dos vetores não muda em nada, a única coisa que muda é a posição do ângulo. Não foi o que a gente tinha combinado? Então o que vai mudar no cálculo? Na hora de fazer a decomposição, onde é seno vai virar, onde é cosseno vai virar, todo o resto é idêntico. Imagina a força resultante virou para cá, o bloco agora vai começar a afundar na superfície só porque em vez de eu escrever aquele ângulo, eu escrevi aquele. Concorda? Não faz sentido? É isso que é importante. Eu também sempre pensei em regras mágicas. Eu demorei, até porque eu fui educado por regras mágicas, né? A criança é educada por regras mágicas. É porque é. Tu não ensina a criança a ser lógica, tu ensina a criança a acreditar em fábula. Dá pra acreditar nisso, né, cara? Em vez do cara virar adulto, que aí é um choque de realidade virar adulto, né? Tu vê que a vida é cruel, que às vezes o mal vence. E eu, quando criancinha, achava que o bem sempre vencia. Né? Aí eu lembro, né? Eu parei de dormir, cara, quando eu descobri que o mal podia vencer, que meus pais podiam morrer, que de repente eu podia sofrer. Aquilo foi um choque de realidade, né? Uma criancinha ainda que achava que o bem sempre vencia. Isso me dava conforto, me fazia dormir mais tranquilamente. Choque de realidade, às vezes, né, cara? A gente poder ver que a vida não vai ser tão fácil. Mas isso tá fácil pra caramba, né, meu? Me arrependi de ter revisado. Me arrependi de ter revisado. Chega dessa revisão. E se? Se tivesse com atrito, vai ficar bem mais divertido. Vamos fazer uma com atrito. Questão 2 do trabalho, então. Questão 1 tá fácil, né, cara? Olha só que ridículo. Questão 2. Questão 2 do trabalho. Olha que belezura. Vou manter os mesmos dados. Só que vou avisar. Tem atrito. Com atrito. Vou dizer que o Mi cinético ou dinâmico, tanto faz, são sinônimos, é 0,2. E que o Mi estático é 0,3. Que perguntas a mais eu poderia fazer além de todas essas que nós já fizemos? Como é que é? Poderia ser. Não teria problema nenhum. Eu calcularia primeiro. Pediria de repente para dar uma força para o aluno calcular Px e Py, para dar uma forcinha, ou Px normal, que é um Py disfarçado, né? Poderia pedir qual é a força de atrito estática máxima, para ajudar o aluno a perceber se vai ou não vai deslizar, né? Poderia pedir, só para ajudar o aluno, a força de atrito dinâmica, caso ela exista, né? E aí poderia completar pedindo qual é a aceleração. Apesar de a física ser a mesma e da ideia ser muito parecida, já dá muito mais trabalho isso no vestibular, cara. Quase ninguém consegue acertar. Observe, vou provar para vocês que é por falta de estudo. As pessoas erram isso no vestibular e nenhum outro motivo. Não é porque é difícil, só porque a galera acha chato e é chato mesmo. Que legal, vou estudar um plano inclinado com atrito. Sempre tens a internet, né, com tudo de bom e ruim lá pra ti. É óbvio que isso é chato. Vai fazer o quê, né? A vida não é sempre alegria, tristeza, né, galera? A vida às vezes é triste. Triste. Que pé. Vai, agiliza. Agiliza que eu não tenho tempo. Px É igual P vezes... Acabamos de fazer o desenho, não vou fazer de novo. O ângulo está entre P e PY, então entre P e PX está sem ângulo, seno. Se o aluno estudou, ele já está de saco cheio de estudar essa ladainha. Quanto é que é o peso? 30, obrigado. Não é 30, gente. 300. Seno. O seno é 0,6. Já tínhamos calculado, dava 180. Já tínhamos calculado a letra B também, dava 200 e... que é só vezes cosseno, não se discute mais isso. Letra C, força de atrito estática máxima. Fórmula da força de atrito, Mi vezes a normal. Quanto é que é o Mi estático? Isso, é o que tem o Ezinho de estático. 0,3. Quanto vale a normal?
240, obrigado. Força de atrito estática máxima é igual 72 newtons. Qual é a interpretação física para isso? Alguém lembra? O que isso significa? Se fizerem uma força maior que 72 newtons nesse cara, ele começa a andar. E se for menor, ele fica parado. E se ele está parado, a força resultante é? Beleza. Aí tu usa aprender a lei de Newton para calcular o atrito. Aí não é o resultado que tu calculou. Beleza, então nós sabemos que esse cara ficará parado até 72 newtons. 72 newtons e um peido, ele desliza. Não era combinado? Força de atrito dinâmica. Qual é como é que se calcula essa força de dinâmica? Pois é, já está tudo pronto, né? O Mi é 0,2 e a normal 240. Cuidado em decorar que a normal é o peso. Isso é um problema grave no vestibular. 48. Qual é a interpretação física? Quando é que essa força vai existir? Quando estiver se movimentando. Se estiver deslizando, o atrito é 48 e acabou. Como é que eu vou saber se vai deslizar ou não? Quem que eu comparo com quem? Lembrando, né, que tinha o eixo X, tinha o eixo Y, nós desenhamos o peso, decompusemos o peso em Px e Py, o Py gerou a força normal e pelo enunciado tem uma forcinha de atrito que se opõe ao deslizamento, né? Como é que eu sei se desliza ou não desliza? Compara Px com a FAT. Quanto é Px? Qual é a força de atrito estática máxima? Desliza ou não desliza? Desliza. Então, primeiro raciocínio. Desliza. Pois Px maior que FAT estática, já que desliza, qual é o atrito que vai atuar no corpo? É o atrito dinâmico. Para calcular a aceleração, física, meu amor. Olha para o desenho, cara. Quem é a resultante, cara? Px menos FAT. Só isso. A única coisa que mudou na prática é que na hora de calcular a aceleração tem que diminuir o atrito. Se deslizar, né? Porque se não deslizar, a aceleração é quanto? Zero. Não tem aceleração. O Px foi quanto? 180. Quanto é que é o atrito? 72 ou 48? Por quê? 48, porque deslizou, né? O 72 é a máxima, ainda parado. 48, esse é o momento perigoso. Massa, 30. Agora é só calcular a aceleração. Tira 40, dá 140, tira 8, dá 132. Está multiplicando, passou? Dividindo, aí acha a aceleração. 132 dividido por 30, 3 vezes 4, 120, sobra 12, vírgula abaixo 0, 4. 4,4. Boa, né? Mas não ficou mais difícil. Se é a primeira vez na vida, é natural que tu te sinta confuso. E é a primeira vez na vida. Eu tinha feito todo inclinado com atrito para vocês? Por que eu colocaria no trabalho? Vocês não caem no trabalho. Não falei, não lembro de ter feito plano inclinado com atrito com vocês. Imagina, nunca fiz, aí de repente volto no trabalho. Eu até poderia fazer agora, porque eu acabei de te mostrar. Tá fresco na tua mente, eu vou estar junto, tu pode me perguntar se tu tiver vergonhinha, pode levantar a mãozinha. Não nos 45 segundos do tempo, no começo já, pô, peraí, professor. E outra, não para professor, como é que faz? É porque tu já tentou e aí tu vai lá, professor, pô, olha só, tô me atrapalhando. Né? Que é diferente, né, do aluno que se agarra no cara e o aluno que quer aprender junto. Então já dá para colocar assim, mas eu acho que não. Eu vou colocar a questão 1 e a questão 2 eu vou fazer uma questão separada de atrito, só atrito. Mais fácil, já revisei. Eu não consigo entender por que ali o FAT é o 48, não. Pois é, então assim, ó, eu vou te explicar, mas eu recomendo que tu releia a parte da aula de atrito. A aula de atrito foi sobre aquilo. Foi naquela aula que eu tentei mostrar aquilo para vocês. E a gente tem que exercitar, tem que vir no apoio, interagir, porque a aula não ensina. Lembra que eu te expliquei?
A aula entra no ouvido e sai pelo outro. Vou explicar de novo. Infelizmente, esse ano é o último momento em sala de aula que eu vou poder fazer isso. Agora é só na hora do apoio que eu vou poder tirar a dúvida de atrito, porque o tempo é corrido. Quando eu calculo o atrito de um objeto, a gente calcula dois tipos de atrito nas questões boas de atrito, que é o atrito estático máximo e o atrito dinâmico. O atrito estático é aquele que existe quando o corpo está parado. O atrito dinâmico ou cinético é aquele que existe quando o corpo está deslizando. Então, se estiver deslizando, o atrito é o 48. Nesse caso, fingindo que a cadeira foi o objeto que eu estava usando. Se a cadeira estiver parada, o atrito chama-se Só que esse não é o atrito estático que está atuando agora. É o atrito estático máximo. Se eu faço uma força na cadeira de 20 newtons, ela vai deslizar? Não, porque resiste até... E se eu fizer 20 e ela não desliza, quanto é o atrito? 20. Essa foi a aula. Se eu faço 30 newtons, desliza? Quanto é o atrito? 30. É atrito dinâmico ou cinético? Desculpa, cinético, dinâmico ou estático? Estático. Eu faço 48 newtons, desliza? Não desliza. Quanto é que é o atrito? Esse atrito é dinâmico ou estático? Estático. Foi uma coincidência ter dado igual ao dinâmico. Concorda comigo? Fiz 49 newtons, desliza? Quanto é o atrito? Faço 70 newtons, desliza? Quanto é o atrito? 72 newtons, desliza? Tá quase! Não desliza. Quanto é que é o atrito? Tu vê, ó, foi uma coincidência ter dado 72. Porque antes eu fiz outras várias forças e não dava 72. É raro tu calcular o 72 e responder na prova, 72. Fiz 72,001. Desliza? E aí quanto é o atrito? 48. O atrito cai. Aquela é a aula de atrito. Certo? Aquela aula é que é a aulinha que a gente discutiu isso. Eu falo isso não é para sacanear o colega. Eu acho nobre a dúvida do colega. O colega é nobre. Está fazendo valer a grana que ele paga no colégio, tirando as dúvidas. Só estou dando a dica, né? Que essa é a ideia do atrito. Sabendo que tinha atrito, tu tinhas a obrigação, né? De ter dado uma estudadinha sobre o atrito para pelo menos tirar essa dúvida. Ah, uma notícia boa, cara. As aulas quase até o meio do ano já estão na playlist lá no canal. Tem uma playlist lá, né? Que chama... Primeiro ano do ensino médio de física, Colégio Santa Catarina. Aí lá as aulas de todo o ano já estão começando a ficar naquela playlist, uma após a outra. Assim tu não vai mais precisar ficar devaneando. Pode ir lá, ainda falta o nome, mas pela data e pela sequência das aulas tu já vai conseguir achar. Até o final do ano já deve estar totalmente finalizado. Então o pessoal que de repente tiver que dar um gás no final do ano, dar uma revisada para as recuperações, vai ter o canal mais organizado lá. Legal, revisamos atrito. O que mais que vai cair no trabalho? Mola. Gosto de molas. As molas são fundamentais. Deixa eu ver. Olha só, uma questão bem boba de mola, que eu acho que todos vocês já conseguem resolver sem sofrimento. Afinal, não pode ser mais fácil que isso. Dá uma olhada. Tá ótimo já, uma questão de plano inclinado, uma questão de atrito, uma questão de mola. É um trabalho rápido e bobo para todo mundo tirar 10, esse é o objetivo. Não é ensinar, professor, não. O trabalho é só a galera tirar 10 mesmo. O ensinar era nas aulas, certo? Hoje é revisão e nota só. Te digo o seguinte, ó. Tem um objeto que foi pendurado a uma mola, e ao ser pendurado na mola, esse objeto sofreu uma deformação. Sofre uma deformação de 5 centímetros. Esse objeto tem uma massa de 20 quilos. Aí o clássico que a gente fez em sala de aula, que eu usei para introduzir a aula de molas, é: se o objeto se a mola sofreu uma deformação de 12,5 centímetros, qual é a massa deste objeto novo pendurado? Outra,
Se eu pendurar um objeto que tenha 0,2 kg apenas, ou 0,4 para não ficar muito óbvio, qual é a deformação que a mola sofrerá? Eu ainda poderia ter perguntado, né, só para te ajudar, na letra A, qual é o K da mola? Então, para os desenhos seguintes, considerando que trata-se da mesma mola, responda as perguntas. Letra A, qual é a constante elástica da mola? Letra B, qual é a deformação, qual é a massa do objeto pendurado à mola? Letra C, qual é a deformação da mola? E aí, como é que é mesmo? Obrigado, amigo. Lady U, era só dar uma estudadinha. Ah, vai cair mola? Ah, F igual a K vezes X. É a única coisa importante sobre a mola. Lembrar que as molas têm comportamento linear. Qual é a força que está atuando na mola? Não, que é isso? 200. Tu vê, né, cara? A galera erra na parte mais rudimentar, lá nas primeiras aulas do ano. Não é na física de agora, né? É por isso que vai virando uma bola de neve, as pessoas não têm dificuldade em física, porque elas não aprenderam as aulas anteriores e vão para as aulas posteriores. Aí vai dando a falsa sensação de que está ficando difícil. Não, não. É a tua vadiagem ficando cada vez mais problemática. Quanto é a força? 200. Eu quero achar o K. E o X? 5. Está multiplicando, passou? É ridículo, na verdade, né, meus amigos? 20 dividido por 5 é 4. Com o zerinho, 40. 40 o quê? Newton por centímetro. Centímetro passou dividindo por centímetro. Não colocar a unidade é um absurdo punível, com perda de décimos, como sempre foi. Achamos o K da mola. Tu vê, cara, vocês estavam querendo que eu cancelasse um trabalho desse, cara. Meu Deus, é uma vergonha. Fala, meu querido. Eu tive uma dúvida depois do exercício. Manda. Ah, exercício específico? Show, vou fazer já pra ti. Ou na volta eu faço. Galera, vamos só terminar a revisão. Quanto é que vale a massa ali? Como é que calcula? Isso, F igual a K vezes X de novo. Quanto é que é o K? 40, porque eu disse que era a mesma mola. 40, quanto é que é o X? 12,5. Então a F dá igual 125 vezes 4, 500. Se a força que estica a mola é 500 newtons, qual é a massa do objeto? 50. É só jogar no peso igual a M vezes G, né? Já que a gravidade é 10, está multiplicando, passou dividindo. Descobrisse que a massa do cara era 50 quilogramas. Isso tudo já tinha no teu caderno, na verdade, né, cara? É só uma revisão rápida mesmo. Vai, a última. Como é que eu descubro quanto é que deformou? F igual a K vezes X é tão ridículo que dá raiva. Qual é a força? 4. Cuidado, hein? Humildade na hora de multiplicar. 0,4 vezes 10 dá 4. Quanto é que é o K? 40. Nós mesmos calculamos. É 40. Está multiplicando, passou? Simplifica, dá 1/10, que é 0,1. 0,1 centímetro. Foi o quanto a mola deformou. Nem dá para acreditar, né? Esse é o nosso trabalho. O trabalho é saber um pouquinho de plano inclinado, que foi combinado. Saber um pouquinho de atrito, que foi combinado. Saber um pouquinho de mola, que foi combinado. Rodando e tração, seria legal botar alguma coisinha, né? Mas não é só um trabalhinho mesmo para verificar se a galera tá com a base boa. Numa próxima situação a gente bota umas rodaninhas para ficar mais divertido. Fala, meu querido. Obrigado, hein? Obrigado, estou orgulhoso. Pois não. Só se você ver na letra A é 40 newtons. 40 newtons por centímetro. Isso, barra centímetro. Isso mesmo. Tá, ô professor, aí tipo, nessas três questões, o 40 seria a mesma mola então, né? Porque o 40 é só... Foi o que eu disse, exatamente. Reforcei, falei no começo da questão e falei no meio da questão, que era a mesma mola. Perfeito. Vamos fazer uma questãozinha então, que é a questão da página 18. Página 18, a questão 5. 3 corpos iguais de 0,5 kg cada são suspensos por fios amarrados a barras fixas, como representado nas ilustrações. Então tu vê, tem um objeto amarrado ao teto com 2 fios presos perpendicularmente ao objeto. Na segunda situação, os fios já estão fazendo um ângulo de 60 graus com o próprio objeto. E na terceira situação, os fios estão fazendo um ângulo de 30 graus com o objeto para serem presos ao teto. Em relação a essas
ilustrações, considere as afirmações. Ele começa a fazer afirmação sobre a situação 1, 2 e 3. O módulo da força de tração em cada fio na situação 3 é igual a metade do módulo da força de tração em cada fio na situação 2. Primeiro, deixa eu ver a situação 3 então. Tem um objeto e tem duas trações com ângulo de 30 graus, né, com a horizontal, certo? 30 graus, T e T. Se a força é oblíqua, nós temos que decompor. Eu posso decompor essas trações em TX e TY. As duas poderiam ser decompostas. Como elas são iguais, basta eu decompor uma delas, né? Além da tração, que outra força atua na caixa? O peso, né? O peso. Para essa caixa estar paradinha, olha para o eixo Y. Que relação deve existir entre as forças? 2T o quê? 2TY é igual ao peso. 2TY é igual ao peso. Mas quanto é o TY? TY é igual a T vezes seno ou cosseno? Seno porque está sem ângulo. Seno de quanto? 30 graus. Quanto é que é o seno de 30? Meio. 0,5 ou 1 sobre 2. Quer dizer que no lugar do TY eu posso colocar T sobre 2. Corta 2 com 2, descobri que a tração é igual a U na situação 3, né? Poderíamos fazer o mesmo na situação 2 e comparar. Certo? Beleza? Então tá bem encaminhado. Vamos pro recreio. Obrigado, amigo. Estou orgulhoso da pedida aí. Calculou a energia na Terra, certo? Só que Eu também não sei. a gravidade é 9,8 e ele atingiu uma altura de 2. Então, eu tenho que botar a massa 60, G 9,8 a altura 2. Dá um resultado. Esse resultado é a energia que o cara consegue pôr na Terra. Vai usar essa mesma energia na Lua. Pega esse resultado, bota na energia. A massa do cara na Lua é 60. A gravidade é 1,6. Aí vezes H. Então vai calcular o H na Lua. Está multiplicando com essa dividindo, vai dar uma altura bem maior na Lua. Eu agradeço, amigo.